Olá, tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Seja bem-vindo aqui comigo. É hora de tentar aprender a como ser um pouquinho mais saudável com aquilo que você tem aí em suas mãos. Tá começando mais um programa, a gente vai falar de culinária, vai falar de atividade física e você não pode ficar parado. Combinado? Bom, a gente vai te ensinar a fazer um delicioso omelete sem usar ovos. Essa é a receita de hoje. E a gente tem dois convidados especiais aqui para falar da importância da aula de educação física. Será que você sabe tudo que ela pode trazer de benefícios para as crianças pequenas e também os mais velhos? Mas antes de mais nada, eu gosto de refletir na palavra de Deus. E hoje eu trouxe um verso aqui que você talvez já até tenha ouvido falar, Salmo 119, 147 ao versículo, e ele diz o seguinte: Antes do sol nascer, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. Um dos 8 remédios naturais é a confiança em Deus, um dos 8 princípios de saúde que a gente segue aqui como base, como norte para o Vida e Saúde, é a confiança em Deus, justamente um remédio que pode trazer tanto poder para a nossa vida. E a palavra de Deus diz que a gente pode, antes mesmo do sol nascer, buscar a presença de Deus, buscar a sabedoria dele, buscar a paz que vem dele, buscar a orientação para a agenda do nosso dia. E quando a palavra de Deus propõe alguma coisa para a gente, é porque tem coisa boa ali. Então eu queria deixar esse verso com você hoje. Esse é um hábito que eu já tenho há alguns anos já. E fez total diferença na minha vida. Começar o dia com Deus, pedindo a presença dEle, buscando a presença dEle. E eu queria desafiar você também a acordar um pouquinho mais cedo, 15 minutos, 20 minutos, meia hora mais cedo, para orar. De repente, buscar a Deus em louvor, também um cântico, e também buscá-lo em sua palavra, que é o único lugar seguro para a gente tirar os nossos conselhos, as orientações com precisão, tá bom? E agora eu gosto de saber de você como é que anda a sua vida. Você pode contar, mandar foto, seu antes, depois, como é que tá saindo o seu pão integral aí, tá dando certo? Se você ainda não acertou, fica tranquila, tenta mais um pouquinho, porque a prática leva à habilidade, leva à perfeição. Então não desista de ser saudável, de buscar fazer alimentos mais saudáveis. Hoje a gente está aqui com 2 convidados especiais que vieram lá do NASP, o campus de Hortolândia, da Faculdade de Educação Física lá. E eu quero mandar um beijo para toda a administração, um abraço forte e parabenizá-los, porque eu sei que essa faculdade tem recebido ótimas notas, ótimas recomendações. Então o meu abraço vai para você que é diretor, administrador, gestor do NASP Hortolândia. E eu quero conversar primeiro aqui com o Técio Nascimento, que é professor de Educação Física Escolar. Olá. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você e compartilhar esse momento. Eu agradeço também ao professor Admilson Almeida, que é professor de História e Filosofia da Educação Física lá no NASP Hortolândia. Sou especialista também em Educação Física Escolar, né? E é um prazer retornar aqui ao seu programa. Professor, você sabe que eu tenho ótimas memórias de todos os meus professores de Educação Física. Já entrando, inclusive, no assunto, né? O professor de Educação Física tem claro que existem exceções, mas tem aquela fama de ser aquela pessoa que tira a gente do quadrado, tira a gente da seriedade e leva para um momento mais lúdico, sem ser frouxo, sem ser aquela pessoa que deixa todo mundo no oba-oba. É aquele professor que consegue disciplinar a gente de maneira lúdica, é incrível. É um momento muito esperado, né, pelos alunos, o momento da aula de Educação Física, né? E eu tenho agora o meu filho, que também, ele fala pra mim, mãe, o melhor dia é quinta-feira, eu tenho 2 aulas de educação física. Ele vibra, ele curte, ele espera. Realmente é um momento muito importante para a criança. É um momento em que ele tem um encontro com os amigos, um ambiente diferente, onde deixa um pouquinho a sala de aula, mas aprende muito lá. Aprende brincando, né? A gente já vai falar sobre esse assunto mais profundamente, mas agora eu quero apresentar para você os ingredientes da nossa receita de hoje. Olha, primeiro eu quero mostrar, antes de mostrar os ingredientes, como é que vai ficar a nossa receita, que é a omelete
vegana, gente. Isso aqui é feito sem ovo. Olha que interessante. Então anota aí os ingredientes que você vai precisar para fazer essa delícia. Uma xícara de farinha de grão de bico, uma xícara de água mais ou menos, uma colher de chá de açafrão ou cúrcuma, meia cebola roxa picadinha, um tomate picado, um dentinho de alho, chimichurri ou algum tempero desidratado que você quiser. Uma colherzinha de chá bem rasa de sal e 2 colheres de sopa de azeite ou óleo. É o que você vai precisar para fazer essa receita, que é muito, muito simples. A gente vai usar aqui, numa vasilha, os ingredientes secos, que são a farinha de grão de bico, a cúrcuma, o açafrão. Essa receita é muito legal porque ela tem proteína, ela tem propriedades antioxidantes, cicatrizantes que vêm do açafrão. Vou colocar um pouquinho de sal e óleo. Ó. Agora acho que já dá para colocar os ingredientes molhados. Vou colocar 2 colheres de sopa de azeite. E é uma receita proteica. Meninos, vocês vão para a cozinha de vez em quando? Me arrisco algumas vezes. Se arrisca algumas vezes, professor? Dá tempo? Eu vou, mas tenho medo da minha esposa não querer comer. Então eu vou deixar pra ela, porque eu gosto muito do que ela Essa faz. desculpinha, Tess, desculpa, não vai rolar. Você vai ter que fazer agora. Você veio no Vida e Saúde, você não vai fazer um hambúrguer para sua Não, esposa, sim, um agora omelete. eu posso tentar. O hambúrguer foi da outra vez. Ó, tem que fazer. Professora Edmilson, você vai e faz o quê de vez em quando? Eu gosto muito do Doce ou salgado? salgado. Ah, então tá Macarrão bom. alho e óleo, essa é a minha especialidade. Ah, olha aí, tá vendo? Um prato que não tem erro. Maravilhoso. E tem uma super aceitação. Sim, sim. Ó, essa receita é muito fácil, então eu misturei aqui os ingredientes secos, adicionei o azeite. Agora eu vou colocar os outros temperos, todos eles. Cebola picadinha. Como o nosso omelete não vai levar queijo, ele tem que ser caprichado no tempero, gente. Chimichurri eu tô usando aqui. E vou ralar esse alho. Enquanto eu ralo e finalizo aqui a receita, eu vou começar perguntando para o professor Tércio. O que é educação física escolar, Tércio? Eu sou um pouco suspeito para falar sobre educação física escolar, porque é a minha área de atuação. Eu sou muito empolgado com essa área, trabalho em educação básica, dou aula no curso de formação de graduação em educação física dentro da área de educação física escolar. Minha especialização, meu mestrado é tudo em cima dessa área. Então, assim, é um momento para mim que é muito agradável. Estar com os alunos também é bacana. Eu costumo dizer que ali na escola a gente convive e aprende muito com os alunos também nessas aulas de educação física. Mas eu vejo que a educação física na escola mesmo é um momento de aprendizado, de crescimento e desenvolvimento em todos os sentidos do aluno, né? Se você for olhar de maneira mais legal, você vai ver que a proposta é fazer com que ele se desenvolva como cidadãos mesmo, pessoas que são capazes de se apropriar de movimentos corporais para poder se relacionar com as outras pessoas, para poder trazer benefícios para a sua vida em relação à saúde, como prática de lazer. E esses aspectos vão torná-los pessoas mais capazes quando sair desse ambiente escolar. Então a educação física contribui com esses aspectos também e a gente traz isso para as aulas de educação física. Há quem diga, professor Admilson, que a educação física ela não tem todo esse valor que a criança, que é o adolescente, precisa no momento escolar, que isso poderia, de repente, ser feito extracurricular. Queria saber se a educação física é obrigatória, é matéria obrigatória, e a sua opinião sobre isso que eu falei. E a minha opinião também é muito suspeita, né? Até por ser também um apaixonado. Não tem problema ser suspeita, não. Até um apaixonado pela área e acreditar na educação física como um componente essencial para o desenvolvimento das pessoas, principalmente das crianças, né? Quando eu trabalho com meus alunos, eu digo assim, para mim, se eu pudesse, eu daria educação física todos os dias para todas as turmas, porque é essencial para o desenvolvimento dela. Essa visão cartesiana de só achar que o desenvolvimento é a partir do intelecto, né?
Isso tem que ser superado. A educação tem que ser feita e desenvolvida dentro de um contexto de entender o ser humano como um ser integral, né? E a educação física passa a ser essencial nesse conjunto de compreensão, né? Infelizmente, a gente ainda tem alguns ambientes escolares, algumas instituições que colocam a educação física como um segundo plano, né? É considerado um momento simples e puramente de lazer, onde a criança sai da sala de aula, vai para um momento livre, faz atividades diferentes. Isso faz parte do processo também, mas a educação física propõe muito mais do que isso. É um ambiente fundamental quando você pensa em desenvolvimento, tanto em aspectos motores, né? Hoje, principalmente, que a gente olha na sociedade onde crianças não têm oportunidade de brincar porque moram em lugares que às vezes não têm condições. Às vezes é na escola, na educação física, o único momento que vai se apropriar de movimentos diferentes que eles não tiveram condições de fazer em outro lugar. Então, se você for olhar também a questão dos relacionamentos que a educação física provoca com a sua dinâmica, seu conteúdo, ela consegue desenvolver integralmente de uma forma bastante abrangente. Inclusive ajudando na socialização, né, professora Edmilson? Isso que eu ia comentar, justamente isso. Pessoas que, de repente, não têm tanta condições de ter essa socialização, principalmente na sala de aula, que nós ainda temos um padrão muito antigo ainda, né? Um aluno atrás do outro, né? E na educação física tradicional, a educação física quebra esse paradigma onde eu preciso dos corpos, né? Preciso da socialização desses alunos se movimentando e socializando. E sem contar, assim, gente, que no momento da educação física é também um momento de desenvolvimento cognitivo, de certa maneira, porque ele vai trabalhar o intelecto, ele vai trabalhar raciocínio, ele vai trabalhar a capacidade motora, muitas vezes, cooperação, estratégia. Então, realmente, assim, é sim um momento de aprendizado, mas o formato do aprendizado é muito lúdico, por isso que tem tanta gente que questiona e que acaba não acreditando no potencial e no poder da educação física. Agora, é o seguinte, como aula, né, da atividade física como aula... Vocês dois trabalham numa instituição que é cristã, que é confessional, e boa parte dos preceitos dessa instituição tem um fundamento na escritora americana Ellen White, que fala muito sobre educação. Na época dela, mais de 100 anos atrás, ela já dizia que o aluno precisa de um tempo, depois de um momento de raciocínio intenso ali, debruçado, ele precisa de ar livre, ele precisa de atividade, ele precisa de movimento. Foi interessante você tocar nessa autora, porque ela também tem um livro chamado Educação, que há um capítulo que fala sobre o conhecimento do corpo, e dentro desse capítulo ela realmente ressalta a importância de se conhecer a fisiologia, e a importância também de um espaço livre para esse aluno, né? E a educação física, ela busca provocar essa autonomia. E aí, né, entendendo ou considerando o que a Ellen White fala, a criança entender o que o corpo dela é capaz de fazer, ela conseguir explorar outras situações e, a partir daquilo ali, buscar ter uma vida, um estilo de vida mais saudável. Eu acho que é fundamental o que ela coloca nessa questão. Você, inclusive, já citou alguns benefícios aí, né, Tess? Exatamente. Então, dentro das aulas de educação física, como você consegue fazer o aluno ter autonomia para lançar a mão dessas práticas depois, é fundamental para a vida do ser humano. Que, infelizmente, às vezes a gente acha que não, né? Mas como esse programa aqui é de vida e saúde, quando você consegue, por conta própria, ter autonomia para poder fazer isso, é fantástico, porque você vai cuidar de si mesmo e vai mudar seu estilo de vida. E eu gosto também de lembrar, principalmente nas aulas de antropologia, que é uma disciplina que eu trabalho na universidade, né? Quando Deus cria o homem num espaço totalmente ali de liberdade, orgânico, né? Livre, orgânico, né? E é importante relacionar também isso da importância que tem o homem de poder buscar a natureza. E a gente tem esse privilégio de trabalhar numa instituição que oferece, você conhece muito bem, que você foi aluna, né? Eu fui aluna do antigo IASP, atual UNASP em Hortolândia. Que oferece esse espaço, uma estrutura, né? Maravilhosa. Uma estrutura maravilhosa para trabalhar. Então, isso... Pode falar, Tess. Agregando a questão que você tinha colocado anteriormente, a questão do lúdico, né? A gente aprende de uma forma diferente. Quando a criança ela se envolve com o brincar, se envolve com uma atividade que provoca desafios diferentes, o interesse dela em fazer é muito maior.
e isso faz com que ela aprenda. E ela cria hábitos que depois ela vai levar para a vida. Então, acho que a educação física provoca muito essas questões. Gente, não falem tudo agora que eu tenho receita para fazer e quero ouvir vocês falarem mais um pouquinho sobre os benefícios da aula de educação física. Ó, queria mostrar, parei aqui nesse ponto, já poderia até ter adiantado, mas eu queria que você visse como é que ficou o meu omelete, tá chegando lá ainda. Eu fiz uma farofinha com todos os ingredientes, farinhas, temperos, tudo mais. E agora a água, eu não vou utilizar todo esse copo de água. Eu vou colocar aos poucos aqui, mais ou menos uma média de 3/4. E agora eu vou dissolver toda essa farofa, para que ela fique uma mistura bem homogênea, bem cremosinha, olha lá. Com os ingredientes, isso já é suficiente, posso colocar um pouquinho mais, eu não quero uma omelete dura. Só que se eu exagerar na água, ela também quebra na hora de virar. Então, só um pouquinho mais. Eu vou te mostrar a textura dessa omelete que a gente está fazendo aqui. Omelete vegana, sem ovos, tá bom? Muito bem, agora eu vou esquentar a frigideira. Temperatura média eu quero aqui. Vou pincelar uma gotinha só de azeite. A minha frigideira é antiaderente. Se você também tem frigideira antiaderente, é interessante você usar só um pouquinho de óleo, não precisa. Olha aqui. E quando ela estiver quente, eu vou adicionar um pouquinho dessa misturinha. Bom, é o seguinte, enquanto a temperatura chega aqui, a gente vai acompanhar o quadro Em Forma, com dicas sobre exercícios na água. A água traz diversos benefícios para a nossa vida. Primeiro deles é tomar água, ingerir. Com certeza é super benéfico, mas também pode trazer benefícios para a nossa parte física. Como nessa piscina por aqui, diversos exercícios podem ser feitos, principalmente para quem não está acostumado a fazer atividade física pesada. E por isso mesmo, nós viemos até a Clínica e Spa Vida Natural reunir dicas para quem quer praticar exercícios na água. O Rubens é educador físico e vai nos ajudar dando essas dicas valiosas. Bom, Rubens, explica pra gente então, quem pode praticar os exercícios na água? A água ela é muito democrática. Ela recebe todas as pessoas, desde uma criança de 6 meses, temos natação para bebê, até o mais idosinho recebe da melhor forma possível. Então não tem um grupo específico? Não tem. Na verdade, nós temos a natação e a hidroginástica. A natação precisa de um nível de habilidade, ela precisa mergulhar, mas a hidroginástica não. A hidroginástica, ela quase nunca, aqui na clínica, a gente não faz com mergulho, não entra a cabeça na água, não precisa saber nadar e toda ela é feita de forma que até quem sente dor ou tem limitações físicas fora dela consiga fazer. Então já sabe, né? Nada de começar nadando logo de cara. O certo mesmo é pegar bem leve no início. Se você está começando, eu aconselho que você comece com a hidroginástica. A hidroginástica dá para você sair da mesma aula muito cansado ou nem tão cansado assim. Nós damos o exercício e depende de você fazer o ritmo. Então você aí de casa já sabe, né? Bora se exercitar. Muito legal e super bacana pensar que a atividade em água acaba gerando menos impacto. Então, para você que precisa fazer atividade, mas está com problema no joelho, está com algum outro problema, consulte um profissional de educação física, um médico, fisioterapeuta também, e as atividades na água vão ser muito boas para você. Gente, eu adiantei um omelete aqui, mas vou mostrar para você de casa exatamente como é que se faz novamente o processo, ó. É simples, é só colocar um pouquinho, eu fiz uma mini omelete aqui. E agora eu vou preparar outra. O cheirinho tá bom, não tá não? Tá bom, tá agradável. O omelete é aquele prato que você faz quando tá com muita pressa ou a preguiça bateu forte. Mas nem por isso a gente vai relaxar na nutrição. Olha, tem vários temperinhos,
alimentos que inclusive são terapêuticos, como açafrão aqui. Proteína está garantida nesse prato através do grão de bico. Então, maravilha. Ó, arrumei. E agora eu vou deixar ela dar uma... O fogo tá médio baixo aqui. Vou deixar ela cozinhar e tostar de um lado, tampado para ajudar a cozinhar a parte de cima. Voltando ao nosso assunto. Como é que é possível promover um estilo de vida saudável através da educação física? Já que é um tempo tão curtinho, às vezes tem escolas que optam por ter uma aula ou 2 aulas durante a semana inteira de um currículo escolar. Acho que a informação para esse aluno, né? Acho que é essencial para ele garantir um estilo de vida saudável depois da sala de aula, né? Levando para casa, ser um elemento multiplicador. Será que seria, de repente, deixar ele com aquele gostinho de quero mais ou eu posso mais, além da aula? Desafiar o tempo todo também. Provocar nele a curiosidade. Acho que a educação física, quando a gente provoca nele essa curiosidade, ele quer buscar isso além daquele ambiente. Por tratar de conteúdos que às vezes é bastante agradáveis, são agradáveis para eles, isso funciona de uma maneira bastante fácil. Por exemplo, a gente tem lá os jogos e brincadeiras, temos os esportes, a ginástica. Então, por exemplo, um dia lá a gente está falando sobre ginástica. E aí quando a gente pensa os benefícios que a ginástica pode trazer para a saúde do indivíduo e você leva algumas práticas para a escola, a gente provoca nele tentativas, possibilidades que ele vai querer fazer fora daquele ambiente. Legal. E essa vivência, essa prática vai agregar nele conhecimento que ele vai poder usufruir em outro momento. E os esportes, por exemplo, que talvez seja aí, né, o carro-chefe, o mais querido da garotada, se você chega numa aula de esportes, professor, a gente pode ficar aqui mais um tempo jogando, a gente pode ficar aqui, não vai pro intervalo não, vamos ficar por aqui na hora do intervalo. Então isso é bacana, porque você vê que ele quer praticar, ele quer se apropriar daquilo que foi levado para ele na aula. Ele quer um pouquinho mais, você deixou com gostinho de quero mais. Mexe com prazer. Com né? prazer. Está desenvolvendo o prazer de fazer atividade. Agora é o seguinte, nem todo aluno tem esse prazer, parece que inato ou desenvolvido, ou ele vem já de repente de um histórico que não foi muito positivo com relação à educação física. Como é que vocês fazem para despertar nesse aluno que é mais desafiador, porque é gostoso ser professor de aluno que faz tudo direitinho. Sim, com Eu certeza. quero saber como é que vocês fazem para estimular aquele aluno que é mais preguiçoso, que é mais assim tímido, que não tem essa afinidade toda com a educação física. Acho que o Tércio pode falar com mais propriedade, mas é porque a educação física, há algum tempo, ficou muito concentrada nas questões dos esportes, né? Sim. E geralmente esportes competitivos. Hoje não, os conteúdos são muito mais abrangentes, onde mais pessoas conseguem desenvolver, fazer atividade física com mais propriedade e prazer, né? Isso, nós costumamos dizer, ou algumas teorias da educação física vai trazer que ela discute a questão da cultura corporal. Outras correntes da cultura corporal de movimento, mas se você pensar o que é cultura corporal, é tudo aquilo que nós somos capazes de fazer. Então, às vezes, como o professor colocou, o esporte não é muito agradável para algum aluno porque ele tem as suas limitações, suas dificuldades. E um dos fatores que faz com que eles não gostem é exatamente isso. A competição ele tem, também, né? Ele tem uma vivência que é curta naquela prática, então ele não sabe fazer, tem colegas que fazem melhor, então quando é exposto naquele momento, ele, não quero fazer, professor. Mas por ser uma área tão abrangente, a educação física, você consegue trazê-lo para a aula com outros conteúdos, com outros assuntos. Então, talvez ele não gostou dos esportes, ele não gosta muito dos esportes. Mas quando você vem discutir lá, por exemplo, um assunto que hoje está no BNCC agora, que é um documento que regulamenta a educação básica, aí, que saiu em 2017, traz jogos eletrônicos, por exemplo, como um assunto a ser discutido na educação física. Aí você vai pensar, poxa, mas jogos eletrônicos é complicado, agora né? Até eu tô dando Como que é esse aqui. negócio? Existe aspectos positivos nos jogos eletrônicos, depende da sua visão para essa Da abordagem, prática, da né? apresentação. Você pode usar, por exemplo, existem práticas de atividade física com jogos eletrônicos hoje em dia, Sim. mas também existe o aspecto negativo. Então, quando você traz essas discussões para a educação física, e esse é outro paradigma, né, que você tem que quebrar às vezes, na educação física, vai além de simplesmente você fazer. As discussões, né, o bate-papo, a verdade. construção faz parte do processo para Faz sentido tornar agora esse pra aluno mim, autônomo. Técio. Então, são meios que você pode agregar na sua prática, na sua aula, para trazer esses alunos para querer fazer, né? Independente de não gostar de tudo aquilo que é proposto lá. E eu volto a dizer novamente,
privilégio que nós temos de desenvolver também atividades junto à natureza ali. Ah, que privilégio mesmo, ter um As espaço. caminhadas, né? Caminhadas, por exemplo, a gente tem, às vezes, né, um desafio, e isso é um fator que motiva bastante, você desafiar os alunos. Às vezes eles não gostam do esporte, mas, por exemplo, tem uma escalada. Slackline, que é uma prática que se faz no ar livre, você pode fazer, ou em meio urbano mesmo, que é se equilibrar em cima de um cabo, que não é muito... Você coloca esses desafios, o aluno talvez não gosta do esporte. Você sai do convencional, né, Ele Tércio? vem participar, então você consegue trazer de uma outra forma para a aula. Olha, eu tô querendo provar, já tô levando, voltei para mostrar para você como é que ficou o nosso omelete vegano. Olha, só com grão de bico, farinha de grão de bico e especiarias que você tem aí na sua casa. Bora provar, gente? Vamos lá. Quem faz atividade física precisa de alimentação saudável, bem pensada, nutritiva. É por isso que a gente trouxe aqui essa omelete para vocês provarem. Com licença, eu vou colocar aqui o guardanapo. Pode sentar, podem sentar. E você aí em casa faz a sua omelete também, para agradar todo mundo. Eu fiz mini omeletes aqui, para ninguém ficar acima do peso aqui, né? Educação física e tal. Só correr Gente, um pouquinho. a textura ficou super macia. Ó, e agora é hora da prova final. Maravilhoso. Ei, Souza, aprovado. diferente, muito gostoso, Diferente. saboroso. Ó, faz essa receita aí, conta pra gente como é que saiu a sua. E você sabe, é preciso colocar o seu corpo, que foi feito maravilhosamente bem pensado, em movimento. Quero agradecer ao Unasp Campus Hortolândia, professor Admilson, professor Tércio. E você que assistiu, que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Até o próximo programa.